Olá, pessoal da turma 73, tudo bem? Vamos gravar aqui mais um videozinho, mais uma aula para vocês, para completar aquela nossa revisão de sexto ano, tá? E não é bem uma revisão de sexto ano, porque na mudança da base curricular nacional aí, de 2019 para 2020, o pessoal ficou com uma lacuna aí, perdeu esse conteúdo. Então, na realidade, é uma adaptação, né, do conteúdo aí do sexto para o sétimo ano. Agora, a partir de agora, esse conteúdo vai ser de sexto ano, mas vocês não tiveram a oportunidade, quando estavam no sexto ano, de ter este conteúdo. E ele é muito importante porque nós começamos o conteúdo de sétimo ano com mudanças na Europa a partir do século X, tá? Como é que nós vamos discutir que mudanças aconteceram na Europa se a gente não sabe o que tinha até o século X? Tá? Então, esse conteúdo de hoje, o feudalismo, ele é bastante importante. Prometo fazer um vídeo mais curtinho do que das outras vezes. Se eu não conseguir, me perdoe. Então, vendo um movimento ali atrás, ó, a minha esposa está aí, professora de história também, está trabalhando, fazendo as aulas dela no outro computador ali. Tá bem? Tempos de pandemia é isso. Eu vou compartilhar a tela com vocês, e enquanto eu compartilho a tela, né, eu vou tentar fazer a mesma metodologia, aquela de não ler as lâminas, deixar para vocês, de repente, copiarem as lâminas. E eu vou só comentando o que é interessante, tá? Daí depois, quando vocês quiserem, vocês podem... Ops, não abriu a nossa apresentação aqui ainda. Perdi o cursor. Cadê meu cursor? E agora? Deu. Abriu a apresentação. Vou me tirar meu rostinho aqui da tela por enquanto. E botar isso aqui lá para o canto. Antecedentes do feudalismo. Tá? Então, o tema da nossa aula hoje é feudalismo. Tá? O que é o feudalismo? O feudalismo foi um sistema de governo, um sistema econômico, um sistema social. Tá? Então, a gente pode dizer que ele é um sistema porque ele engloba vários aspectos da vida humana. Na realidade, engloba todos, né? O aspecto econômico, político, social, o cultural e o religioso. Então, é uma grande maneira como as pessoas viviam na Europa, né? Durante a Idade Média, ok? Lembrando a vocês que o Império Romano termina em 476 depois de Cristo, e ali termina a Idade Antiga também, e vai começar a Idade Média. Então, coloquei aqui um título para vocês, Ruralização e Colonato. A gente falou na aula passada que chegou um determinado momento que começou uma crise econômica muito forte em Roma. Roma não tinha mais condições financeiras de manter aquele gigantesco império. Tem um outro fato associado. Roma estava com um império grande demais, estava difícil de manter, parou de fazer guerras de conquista. E era nas guerras de conquista, quando Roma invadia outros lugares, outros povos, anexava aquele território, que Roma capturava pessoas para serem mandadas para os diversos cantos do império para servirem como escravos. E os escravos, a mão de obra principal da economia romana, era a mão de obra escrava. Então, com esta crise, com a diminuição, com o fim das guerras de conquista, com a diminuição da mão de obra escrava, e com todos os problemas que vão acontecer nas cidades, a insegurança, a falta de alimentos, as convulsões sociais, muitas pessoas vão deixar a vida nas cidades e vão morar nos campos, em troca de trabalho, em troca de alimento, em troca de talvez alguma segurança a mais, enfim. Então, esse fenômeno que as pessoas começam a deixar as cidades e irem morar no campo chama-se ruralização. Ruralização, eu deixar a vida na cidade para ir morar no campo. Tá? É um fenômeno, porque não é eu, Ivo,
eu, Pedrinho, eu, Joãozinho, resolvi me mudar com a minha família para um sítio no interior. Não, é quando eu tenho um movimento grande, muitas pessoas fazendo isso. Aí é um fenômeno, né? Chama-se ruralização. O contrário disso seria o êxodo rural. É quando, isso já aconteceu no Rio Grande do Sul, é quando um monte de gente morava no campo e resolve vir morar na cidade. Tá? É a urbanização. Né? Bueno, mas nos interessa que ruralização, que é um processo inverso. As pessoas deixam de morar na cidade e vão morar no campo. Como é que eles vão se organizar para esta vida no campo? Então, eles vão inventar uma nova relação de trabalho, o colonato. Tá? Então, o que acontece? Estou com dificuldade de mão de obra nas fazendas, que eles chamavam de vilas. Tá? Vila. Diferente do que a gente chama hoje para vila. Vila, para a gente, é uma cidadezinha, é um agrupamento urbano. Né? E a vila romana, na realidade, era uma fazenda, era uma estrutura rural, porque lá tinha a casa do senhor, né, dos proprietários da terra e tudo mais, e tinha um número X de escravos lá que trabalhavam em várias atividades. Bueno, com a diminuição do número de escravos, alguns dos escravos urbanos começam a ser transferidos para o interior, mas pessoas livres também. Aqueles caras que eram os clientes, aqueles caras que tinham alguma profissão ou não tinham profissão e viviam na cidade, eles vão em busca de trabalho, vão em busca de sustento no campo e eles vão se tornar colonos. Então, é o colonato. Como é que funciona isso? O cara vai trabalhar na terra, ele não tem terra, ele veio da cidade, ele não tem terra. Então, ele vai conseguir uma terra para ele trabalhar, né, que é de um senhor, que tem um proprietário dessa terra. E ele vai trabalhar, e esse proprietário não tem quem trabalhe na terra. Então, o cara vai se dispor a trabalhar nessa terra, ele não é escravo, ele é livre, mas ele se compromete a dar uma parte significativa da produção para o senhor da terra, certo? E assim ele vai criar uma dependência com esta terra. Ele não vai poder sair dali, porque se ele sair dali, ele não vai conseguir lugar, né, para sobrevivência e tudo mais. Então, vai criando uma dependência do trabalhador com a terra. Bom, nós falamos na última aula também em povos germânicos. Quem são os povos germânicos? Né? São povos que viviam nas regiões fora do Império Romano, mais para o centro, para o norte, para o leste da Europa. Então, todas essas áreas que o Império Romano não abrangia, estavam fora, eram ocupadas por vários e vários e vários povos que viviam numa organização mais ou menos tribal. Roma vai entrar em contato com estes povos no primeiro século antes de Cristo e depois no primeiro século depois de Cristo. E aí vai ter algumas guerras de limitação de fronteira, vai invadir um pouco o território desses caras, né? Esses caras vão resistir e tudo mais. Mas ao longo dos séculos, eles vão começar a ter então um contato ali de fronteira com os romanos. A partir do século III, com a questão dos hunos e com outras questões também que vão surgir na Europa, e aproveitando da crise do Império Romano, estes povos vão começar a entrar dentro do território do Império Romano, se estabelecer lá dentro. Muitos de forma pacífica, muitos a partir de acordos comerciais, e aí vai migrando uma tribo, uma aldeia vai se formando e tudo mais, e vão entrando lentamente dentro do Império Romano. E outros vão entrar de maneira violenta. Esses que vão entrar de maneira pacífica, muitos deles vão se incorporar nas legiões romanas, vão virar soldados romanos. Né? Alguns vão chegar a postos de comando, vão chegar a ser generais do Império Romano, certo? Porque se a gente for pensar, são aí quase 300 anos, 200, 300 anos de relacionamento. Tá? E vai ter uma troca de cultura entre Roma e entre os germânicos. Tá? Os romanos chamavam todas essas pessoas que estavam fora, que falavam uma outra língua, chamavam de bárbaros. Tá? Até que é uma corruptela aí do som da fala das línguas germânicas,
e os romanos não conseguiam entender muito bem, os romanos, né? Então virou bárbaros, não? Então estes povos, apesar de serem bárbaros, eles vão começar a trocar cultura com os romanos, eles vão assimilar um tanto da cultura dos romanos e vão emprestar um pouco da sua cultura também para os romanos, certo? Então, a gente tem o quê? O fim do Império Romano. Caiu em 476, está aqui a data, ó. 476, caiu o Império Romano do Ocidente. O do Oriente vai cair em 1453, 1000 anos depois, praticamente. E estes quase 1000 anos, aproximadamente 1000 anos, decretam o período que a gente chama de Idade Média da Europa. Tá? Então, nós temos a Idade Antiga, que vocês estudaram lá no sexto ano, e aqui na Idade Média, ela vai acontecer, então, nesses 1000 anos, entre 476 e 1453. E o sistema clássico da Idade Média europeia é o feudalismo. Vamos ver que bicho é este feudalismo. Primeiro, o mapa da... E aqui não precisa copiar essa lâmina, tá? Não precisa nem copiar o enunciado da lâmina. Isso aqui é só para vocês olharem. Então, aqui eu tenho um mapa da Europa, e pega um pedacinho da África, um pedacinho da Ásia, mas é basicamente um mapa da Europa. E aqui como é que ficou a Europa depois do fim do Império Romano? Ora, 476, vai ter uns 24 anos até o ano 500, 510, 34 anos depois da queda do Império Romano, a Europa estava mais ou menos dividida assim, ó. O Império Romano do Oriente está lá, com a sua capital em Constantinopla, aqui está a fronteira dele, e aqui, onde é a Itália e tudo mais, vai ser ocupada por um grupo de povos chamados de ostrogodos. Vai ter alguns reinos dos ostrogodos aí, nesta região aqui da Itália do norte da Europa, região dos Balcãs. Um pouquinho mais para o centro, no que a gente chama hoje de sul da França e tudo mais, nós vamos ter os burgúndios. Nós vamos ter os visigodos. Gente, esse povo, eles vêm aqui, ó. Eles atravessam, alguns deles atravessaram muito a Europa para ir se estabelecendo aqui. Então, aqui é onde é a Espanha hoje, e um pedaço de Portugal, nós vamos ter alguns reinos dos visigodos, tá? Vejam, são reinos, embora seja o mesmo povo, às vezes tem mais de um reino do mesmo povo, tá? Nós temos os suevos aqui também, e no norte da África aqui e na ilha de Córcega e da Sicília, nós vamos ter os vândalos, tá? E nós temos um povo aqui que é de uma região que hoje fica na Alemanha, dois povos, né? Os saxões e os ângulos. Os saxões, tanto saxões quanto ângulos, vão atravessar o Canal da Mancha e vão se fixar na ilha da Bretanha, que hoje a gente conhece por Inglaterra, tá? E eles vão ocupar uma boa parte, quase a metade dessa ilha, que tinha um povo lá, que eram os bretões, tá? Que vão continuar ocupando uma parte da Inglaterra, da ilha, né? Que nós conhecemos hoje por País de Gales, até hoje ela ainda tem a influência celta, né? E uma parte aqui na pontinha da França, na Irlanda, na Escócia, nós ainda vamos ter aqueles povos celtas, que eram os povos originários dessa região e que foram ou assimilados pelos romanos, né? E foram romanizados, ou foram cada vez mais para o oeste para fugir dos romanos, tá? Então, aqui são vários povos desses germânicos, tá? Os bretões não são germânicos, tá? Germânicos são todos esses. Veja aqui, ó, francos, que depois vão dar nome a um país que a gente conhece hoje, que é a França, né? E anglo-saxões, os ângulos vão dar nome a esse país que a gente conhece hoje por Inglaterra. Anglo, né? England, em inglês, England, terra dos ângulos, né? Inglaterra, terra dos ângulos, tá bem? Então, esses povos aqui estabeleceram vários reinos na Europa, depois do fim do Império Romano. Fusão de culturas. Então, o que a gente vai ter
do encontro, desse convívio de quase 300 anos entre os romanos e os germânicos. E outra, não é porque acabou o Império Romano que a influência, que não é porque caiu a sede de poder do Império Romano, que a estrutura romana, que as pessoas, que o modo de vida, ele não desaparece imediatamente, assim, num estalar de dedos. As pessoas vão continuar morando lá com os seus costumes, com as coisas, com a maneira que elas tinham de viver antes. Então, algumas influências de Roma. Clientela. Lembra que eu falei para vocês do cliente, que era aquele cara que era apadrinhado de um senhor, de um cara, de um proprietário, de alguém que tinha dinheiro, que lhe sustentava e ele fazia favores, fazia pequenos serviços, né? Era quase que um capanga, vamos dizer assim, de um senhor. Ele era um protegido de um determinado senhor, o cliente, certo? Então, essa relação, ela cria uma dependência entre um senhor e patrono com uma pessoa comum, uma pessoa do povo. Colonato. Então, aquela que eu expliquei na outra tela ali, né? Esta relação de trabalho onde o cara não é escravo, ele é livre, mas ele tem uma fixação, ele tem uma ligação muito grande com a terra, porque se ele sair dali, ele não tem outro recurso. Tá? A vila romana, que são as grandes propriedades rurais, e que depois vocês vão ver o que ela vai dar origem, o que ela influenciou. Tá? E do ponto de vista religioso, o cristianismo, a esta altura, vai se espalhar por toda a Europa, e cada um desses reinos germânicos, quanto mais eles vão penetrando, avançando em direção do território do antigo Império Romano, mais eles vão se cristianizando. Então, eles vão se convertendo ao cristianismo. Né? Os burgúndios foram os primeiros a se converter ao cristianismo, mas depois vários outros povos, inclusive os francos. Inclusive, o reino franco começa a crescer depois de que o rei Clovis se converte ao cristianismo. Né? E aí, o que tem no cristianismo? Nós temos uma das instituições, ou praticamente a única instituição do Império Romano, que vai sobreviver. A única estrutura do Império Romano que vai sobreviver, de fato, é a da igreja. Porque quando a igreja, o cristianismo virou religião oficial do Império, a religião do Império tinha uma estrutura administrativa, tinha uma estrutura de templos, de sacerdotes, de províncias e de tudo mais, que vão ser assimiladas pela Igreja Católica. E aí os bispos, os cardeais da Igreja Católica, eles vão gerir essa instituição, essa administração toda religiosa, e que vai abranger quase toda a Europa e que vai se transformar numa das estruturas mais poderosas do período da Idade Média. Pelo lado germânico, né? Pelo lado germânico, nós vamos ter algumas influências. O comitatus, apesar dessa palavra ser uma palavra do latim, uma palavra que os romanos utilizavam, os romanos chamavam comitatus esses grupos guerreiros de germânicos. E esses grupos eles eram movidos, o cara não combatia por nada, ele combatia pelo chefe dele. Ele tinha um apego à figura do chefe, do líder militar dele, e ele fechava com o cara totalmente. E estando fechado com aquele cara, ele ia até a morte. Né? Então, é um forte sentimento de lealdade entre os guerreiros, de lealdade em relação ao chefe. Tá? Eles vão ter uma economia de subsistência, ou seja, uma economia agropastoril, que vai lhe garantir praticamente a sobrevivência, sem muito excedente, sem comércio e sem utilização de moeda, tá? Ou com baixo nível de comércio e quase nada de moeda. Então, é uma economia mais de subsistência. Vai casar com um momento de crise financeira no Império, com crise demográfica, que vai diminuir um pouco a população da região toda e tudo mais, então vai empobrecer, de uma maneira geral, a Europa. Então, vai combinar. E, por fim, o direito consuetudinário. Ai, que palavra estranha! Né? Que
Ao contrário dos romanos, que tinham um sistema jurídico muito bem desenvolvido, com juízes, magistrados, advogados de defesa, advogados de acusação, tribunais, leis escritas, códigos de direito, né? Código de leis, né? E que vão ser aperfeiçoados, inclusive no Império do Oriente, né? O direito dos germânicos não era escrito, eles não eram, eles tinham uma escrita muito rudimentar ou não tinham escrita, né? Essa escrita rudimentar geralmente ela era religiosa, ela era sacerdotal, assim, eram os sacerdotes que dominavam aquela escrita e ela tinha um conteúdo mágico, assim. Então ela não tinha a escrita para eles não era que nem no Império Romano, que era algo do cotidiano, que era algo presente na vida das pessoas, né? Então o direito deles também não era baseado em leis escritas, ele era baseado em tradições, em costumes, tradições e costumes, tá? E dependendo, às vezes, eles até decidiam a coisa na espada. Ou juntavam os caras mais velhos da tribo e eles debatiam lá o que era tradicional, o que era costume, como que deveria se julgar aquela questão ali, ou então eles botavam os caras a duelar de espada lá e o que morresse estava errado e o que ganhasse estava certo, tá? Então, são as diferenças de Roma e dos germânicos que vão se fundir, elas vão se fundir num novo modelo. Então, eu vou pegar elementos da cultura romana, elementos da cultura germânica, e vai surgir um novo modelo chamado feudalismo. Feudo era uma coisa que se diz assim, ó, benefício. Em geral, este benefício era dado em forma de terra. Tá? Então, por isso que quando a gente fala em feudo, a gente geralmente fala em feudo se referindo a uma estrutura toda de terra, com castelo ou com uma casa senhorial, né? Uma casa do senhor ali, onde tem alguns soldados na volta, que dá um pouco de proteção para as pessoas, mais tarde os castelos, e casas dos servos, casas dos trabalhadores, plantações, florestas, campo de pastagem. Então, a gente entende o feudo como uma unidade econômica, né? Mas o feudo, na realidade, ele era um benefício, e ele, às vezes esse feudo podia ser o pedágio numa ponte, podia ser uma renda anual, né? Mas geralmente a gente usa feudo para esta porção de terra aí, tá? Então, como é que era a vida no feudalismo? Ela era predominantemente rural e agrária. Então, se as cidades foram se esvaziando no final do Império e as pessoas foram morar naquelas vilas, são aquelas vilas, aquelas fazendas que vão dar origem aos feudos da Idade Média. Então, a maioria da população vivia no campo, tá? E a principal fonte de riqueza das pessoas não era o dinheiro, não eram os metais preciosos, mas era a terra e o que a terra produzia. A economia feudal, então, ela era baseada nesse cultivo da terra e da criação de animais. O feudo, o nível de consumo das pessoas naquela época era bastante baixo. Então, quase tudo que as pessoas precisavam para viver se produzia dentro do feudo. Então, muitas vezes, tinha um ferreiro lá dentro do feudo que fazia os utensílios de metal, ou tinha um outro trabalhador que conseguia trabalhar com a madeira, fazia os objetos de madeira, né? As roupas, muitas vezes, eram tecidas dentro do próprio feudo, né? Então, toda a produção, então, o nível de comércio da Idade Média nesta época ele era bem pouco desenvolvido, né? E quase nada de circulação monetária. Claro, nós vamos ter algumas regiões da Europa que ainda assim, mais na Itália, onde as cidades ainda vão continuar subsistindo com um pouco mais de intensidade do que nos outros lugares, né? Ou mesmo nas outras cidades ali da Europa, vai ter sim um pouco de comércio, vai ter sim um pouco de circulação financeira. Mas basicamente não, tá? Basicamente era pouca circulação financeira e um nível de comércio baixo, porque tudo estava voltado
na produção da terra. Como é que era a sociedade feudal? Na sociedade feudal, eu tinha o rei, eu tinha o clero, que clero é o coletivo de clérigo. Clérigo é o sacerdote, é o padre. Tá? Então, o clero é o conjunto de padres. Padre, eu estou simplificando, tá, gente? Porque tem toda uma hierarquia dentro da igreja, né? Eu tenho frei, eu tenho monge, eu tenho padre, o padre que é pároco, o padre que não é pároco, eu tenho os cônegos, eu tenho os monsenhores, eu tenho os abades, eu tenho os bispos, os cardeais, enfim, tem toda uma estrutura. Então, tudo isso tem o Papa, né? E tudo isso é o clero, é o conjunto dos religiosos. E temos a nobreza. Vejam que quem está nos postos mais altos dessa sociedade feudal é o rei, por óbvio, o clero e a nobreza. Tá? O rei está no posto mais alto social. Tá? Depois nós vamos ver uma outra coisa. E abaixo nós vamos ter vilões, servos e escravos. Vilões são trabalhadores que são ou pequenos proprietários rurais que conseguiram sobreviver ao longo dos séculos sem ter que se entregar sua força de trabalho para um grande proprietário, né, e não se tornaram colonos, ou que viviam nos pequenos povoados ali que existiam, e então não estavam amarrados, obrigados a um senhor, como estava o servo. Tá? O servo é aquele trabalhador da terra descendente dos antigos colonos e dos antigos escravos. Este, sim, tem um grau de dependência muito grande ao senhor. E escravos, que tinha na sociedade feudal, mas era um número bastante reduzido, já não era mais a principal mão de obra, já não era mais de escravos. E esses escravos geralmente vão estar próximos da nobreza para atividades domésticas e coisas assim. A sociedade feudal era dividida basicamente em 2 classes sociais e 3 estamentos. Tá? Então, qual é a classe social? É nobre e não nobre, povo comum. Então, ou tu é nobre ou tu é do povo comum. Ponto. Certo? Então, nessa classe nobre, quem é que estava lá? O rei, a família dele, e uma série de nobres que vão estar divididos numa hierarquia social conforme os seus títulos de nobreza e o tamanho da terra que eles vão possuir. Né? Os duques, os marqueses, os condes, os barões, os senhores e os cavaleiros. Né? O cavaleiro, ele era um cara basicamente só militar, ele geralmente não tinha terras, não possuía terra. Tá? Então, essa era a nobreza. E o povo comum se dividia em vilões, trabalhadores livres, servos da gleba, que eram trabalhadores fixos à terra, e os escravizados. Esses escravizados poderiam ser vendidos ou doados. O servo não pode. Não pode porque ele é fixo na terra. E aqui eu quero chamar a atenção a vocês a um detalhe bastante interessante. O trabalhador não saía da terra. Ele nascia numa terra e ele morria naquela terra. Certo? A terra podia mudar de mão. Nós vamos ver isso logo adiante nos tipos de relação social. Tá? Então, eu sou o senhor desta terra hoje, mas pode ser que eu morra, ou pode ser que eu entre em desacordo com quem me concedeu essa terra, e ele me troca. Então, ou eu morro e o meu filho não tem filho, ou eu morro e o meu filho não presta juramento para o cara que me concedeu aquela terra. Então, pode mudar o senhor. Né? Ou eu entro em guerra com outro cara, com outro senhor feudal, e eu perco, e aí o cara toma a minha terra. Mas o trabalhador não muda, o trabalhador é sempre o mesmo. Por quê? Porque a riqueza vinha do trabalho da terra. E os nobres não trabalhavam. Certo? Os nobres não trabalhavam. Então, o que adianta o cara ter uma grande extensão de terra se ele não tem trabalhador lá dentro da terra? Então, o trabalhador não saía da terra. Então, o cara, quando ele herdava uma terra, ele herdava com os trabalhadores que estão lá naquela terra, certo? Não tinha essa mobilidade. O cara,
Ah, trabalhei 5 anos naquela fazenda. Ah, tá ruim lá, não estou gostando, me desagradei, vou procurar uma outra fazenda para trabalhar. Não, isso não existia. Ele era punido severamente se ele tentasse abandonar a terra. E ele não tentava abandonar a terra também, porque ele tinha uma relação muito grande de subserviência, de obediência ao senhor da sua terra. E as pessoas se dividiam conforme a sua função social. Então, olha os estamentos aí. Ó. Qual eram as funções sociais? Guerrear, rezar e trabalhar. Então, os nobres ficavam com a função de guerrear, de proteger a todos, de defender o território, de defender os trabalhadores que ali moram de ataques inimigos. O clero, os clérigos, então, tinham uma missão espiritual, rezar, proferir as missas, né? Ministrar as missas, enfim, traduzir livros, ler, se dedicar ao trabalho social, enfim. Os padres tinham uma função espiritual, o clero tinha função espiritual. E sobrava para os vilões, para os servos e para os escravos a função de trabalhar. Então, veja, nobres não trabalhavam. Só quem trabalhavam eram essas pessoas não nobres. Ok? Isso tem que ficar muito claro. Nobre não trabalha. Só quem trabalha é quem é não nobre. Vilões, servos e escravos. Tá? Imagina, um nobre vai pegar num machado ou numa enxada. Ele só pegava em machado de guerra. Tá? E ao contrário, e os trabalhadores não sabiam nem usar armas, não conseguiam nem manusear uma arma, uma espada, se largasse na mão de um servo, ele não sabia o que fazer com ela, pegava até se machucar. Então, quais eram as relações sociais que tinham? Tinham duas relações sociais diferentes nessa sociedade da Idade Média. Então, que é uma relação que vai se dar entre nobres, só entre nobres, e uma relação que vai se dar entre os nobres e os não nobres. Certo? Então, são relações diferentes. Então, a relação entre nobres é a de vassalagem, ou de sucerania e vassalagem. Tem gente que interpreta errado isso até hoje. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizer assim, vassalo como se fosse um trabalhador. Não, vassalo ele não é trabalhador. Ele não é trabalhador porque ele é nobre. Ele simplesmente está submetido a outro nobre que está numa hierarquia mais alta do que ele. Certo? Lembram lá do comitatus germânico? Então, nós vamos falar do comitatus germânico e da vila romana e do colonato romano. No comitatus germânico, os caras eram um grupo de guerra que lutava fielmente seguindo o seu chefe militar. Com o tempo, esses chefes militares, os chefes dos grupos vão elegendo um outro chefe, e vai surgir um cara que é o rei. Né? Então, a partir desta influência, dessa relação, que nós vamos ter essa relação de sucerania e vassalagem. Então, o cara vai para uma guerra, ele luta, e tem alguém que lutou junto com ele, um outro nobre, e que foi bastante corajoso, que fez bastante coisa ali naquela guerra, e aí ele vai conceder para este cara um feudo, um benefício. Né? Geralmente, uma porção de terra. Olha a Vila Romana, que vai ter trabalhadores trabalhando lá. E este vassalo vai, então, se tornar o senhor daquela terra. Ali ele vai recolher tributos, ali ele vai aplicar a lei e a justiça. Tá? Ali ele vai dominar o seu campinho. Mas ele, para receber este benefício, faz um juramento de fidelidade e presta homenagens a este outro nobre que lhe concedeu esta porção de terra. Porque essa porção de terra vai se converter em rendimentos para ele, em riqueza para ele. Então, o que ele vai se comprometer? Que ele é fiel a este senhor, a este sucerano, e que ele vai
prestar uma homenagem para esse cara. Qual é a obrigação, tanto de um quanto de outro? É de socorro mútuo. Então, se o nobre, o sucerano, entra numa guerra com outro nobre ou com um inimigo externo, ele vai convocar aquele seu vassalo para que venha em seu auxílio, que traga suas armas, seus homens de armas, e que juntos façam este combate. Da mesma forma, quando um vassalo se sente ameaçado e está desprotegido, ele recorre à proteção do seu sucerano, que vai vir em sua defesa. Então, é uma relação de fidelidade, de benefício, fidelidade e homenagem. Tá? Sucerania, vassalagem. E um cara poderia ser, ao mesmo tempo, um mesmo nobre, ser sucerano de alguém e vassalo de um outro, tá? Porque é uma escadinha, é uma cadeia de benefícios, e isso vai conforme o tamanho, a extensão da terra. Ok? A outra relação social que vai existir na Idade Média é a de servidão, né? É a relação do senhorio-servidão. Eu tenho um senhor da terra que tem todos os direitos sobre aquela terra, né? E o único dever de proteger aquela terra, certo? E aí eu tenho um trabalhador, vários trabalhadores daquela terra que têm o dever de produzir alimentos naquela terra. Eu não botei nenhuma lâmina sobre isso, porque não queria aprofundar muito, então vou só falar. O nobre pagava uma série de tributos ao dono da terra, ao senhor da terra. Não vou dizer dono porque lá no Império Romano eu tinha posse da terra, eu tinha a propriedade privada da terra. No feudalismo, essa terra ela é concedida, ela é uma concessão, então o cara não é dono da terra, ele tem a posse da terra, ele é senhor daquela terra, que pode ficar na sua família durante muitos anos. É só ele ter uma boa relação com o sucerano que lhe concedeu aquela terra. Geralmente não, o rei era o principal senhor feudal, era o senhor feudal que era o maior de todos os senhores feudais, ou seja, que possuía mais terra para repartir entre os outros, né? Então, que não era de ninguém, era do rei, e o rei ia fazendo suas concessões ao longo do tempo para a sua nobreza. Beleza? Então, o senhor da terra, ele é que mandava, ele é que executava. Se ele achava que o seu trabalhador, o servo, cometeu uma falha muito grande, ele aplicava a justiça, conforme a sua vontade. Ninguém se metia nisso. Se ele quisesse enforcar o cara, ele enforcava. Se ele quisesse decapitar o cara, ele decapitava. E ninguém tinha que se meter com isso, porque ali naquela terra dele, ele é que mandava. Ok? Inclusive, os servos tinham que pedir permissão até para casar. Quando um jovem camponês e uma jovem camponesa quisessem se casar, eles precisavam pedir autorização para o senhor feudal para poder casar. Tá? Então, é uma relação de submissão. Tá? Não é uma relação de fidelidade, é uma relação de submissão. O servo está submetido a este senhor. Que, claro, tem uma contrapartida de proteger aqueles trabalhadores, porque se ele deixa que esses trabalhadores sejam massacrados, a fonte de rendimento dele vai para o espaço, né? Política. Isso é muito importante vocês prestarem atenção no feudalismo. Lembra que eu falei que, do ponto de vista social, o rei estava lá no topo da pirâmide? Pois bem, do ponto de vista político, o rei não era o cara que mandava em tudo. O rei não era o cara que mandava em tudo. Diferente do imperador do Egito, lá o faraó, diferente do imperador romano, que era o cara que mandava em tudo. O rei no feudalismo, ele é o senhor feudal mais elevado ao qual todos prestam homenagem
e que, se ele precisar entrar numa guerra, vai ter mais gente para vir ao seu socorro, porque ele tem uma série de nobres vassalos que, por consequência, tem outros nobres vassalos, tem outros cavaleiros vassalos, e esse povo todo vem para ajudar o rei se ele precisar. Mas a política era descentralizada, ou seja, não era centralizada na figura do rei. Por que não era? Por tudo que eu já falei antes, porque dentro do feudo quem mandava era o senhor feudal. Então, cada um mandava no seu campinho. Eles estavam atrelados a esta relação de fidelidade que eles tinham entre eles, os nobres. Mas não era o rei que mandava em tudo, certo? Então, o rei não tinha poder absoluto. Ele apenas era o senhor feudal mais destacado. Tá? Então, cada senhor feudal exercia a sua autoridade, o seu poder. E outra, não existia um exército nacional, como o exército romano, como a legião romana, que era um exército profissional e pago pelo Império Romano, pela República Romana. Não tinha um exército profissional. Então, cada nobre era um militar. O nobre ele detinha um conhecimento militar muito mais avançado do que os outros. Então, ele por si era uma máquina de guerra, mas ele tinha também outras pessoas ao seu serviço para o serviço militar. E era ele que tinha que arcar com a alimentação, com o soldo é o pagamento, né? Com a alimentação, com as armas, com os cavalos. Então, para ele manter um pequeno exército, ele, senhor feudal, ele, nobre, tinha que ter isso. Então, o rei tinha os seus soldados do seu feudo e não tinha um exército do país inteiro. Então, quando o rei queria fazer guerra, ele ia convocar, invocando essa relação de fidelidade que ele tinha com os outros nobres, e esses nobres viriam ao seu auxílio, cada um com a sua forcinha militar lá. Na Idade Média não dá para pensar em grandes exércitos, tá? Não tem grandes exércitos, são grupos militares, né? Do ponto de vista cultural e religioso, o pensamento era fortemente dominado pelo catolicismo romano. Então, a Igreja Católica Romana ela vai imperar durante a Idade Média, imperar absoluta, porque todos aqueles povos se converteram ao catolicismo e tinham alguns catolicismos diferentes, mas com o passar do tempo, o catolicismo romano se tornou hegemônico, o Papa em Roma que determinava tudo. E a Igreja era uma das maiores detentoras de terra da Europa. E vejam, essa terra produzia riquezas para a Igreja, certo? O pensamento era muito voltado ao lado religioso, era um pensamento, uma sociedade teocêntrica, ou seja, Deus é o centro de tudo e o ser humano só segue o barco, tá? Porque tudo que acontece é vontade de Deus, né? É os desígnios divinos ou a obra do demônio. E a obra do demônio só acontece porque Deus resolveu permitir. Né? Então, o homem não é ator de nada. Quem queria traduzir Bíblia, quem queria ter uma visão diferente do cristianismo, não estou falando de outras religiões, estou falando do cristianismo, era severamente punido, era chamado de herege, era excomungado é ser expulso da Igreja Católica, tu sendo expulso da Igreja Católica aqui na Terra, quer dizer que tua vaga no céu está automaticamente cancelada e tu vai direto para o inferno. Então, isso dentro da cabeça das pessoas da Idade Média era uma punição violentíssima, certo? E em casos em heresias que a Igreja considerava mais ofensivas, havia a execução, o julgamento e a execução das pessoas que eles chamavam de hereges. Né? Depois de um determinado tempo, eles começaram a queimar as pessoas na fogueira. Tá? Então, tu tinha que ser católico apostólico romano e seguir exatamente o que o Papa está dizendo. Se tu pensasse um pouquinho diferente do Papa,
a tua chapa esquentava. Foi-se. Não consegui ser muito mais curto do que nas outras vezes, mas, queridos, este é o feudalismo, tá? Então, uma sociedade agrária, trabalhador vinculado à terra, não tem mobilidade social, o cara ele é servo, ele vai morrer servo, o cara é nobre, nasce nobre e morre nobre, certo? Essa relação de fidelidade entre os nobres, essa relação de dependência dos servos, pensamento extremamente dominado pela Igreja Católica e um baixo desenvolvimento, vamos dizer assim, a população não tinha muito acesso à cultura, a não ser os nobres, alguns nobres, né? O resto não. Uma sociedade militarizada, certo? Agrária militarizada, mas não com poder centralizado, um poder esfacelado, vamos dizer, em cada feudo. Cada senhor feudal detinha o poder local. Tá bom, queridos? Era isso. Um abraço a todos vocês. Vou encerrando por aqui. Tchau.